O marketing digital evolui com muita facilidade, né? Nos últimos anos a gente viu nascer tecnologias que mudaram a forma com que a gente faz e pensa o marketing digital, né? Principalmente pensando em vários aspectos, né? Como a produtividade, a gente tem visto muita, né, novidade vindo aí no mundo do marketing digital, e é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse podcast. Se você acompanha já o Cubo Verde, sabe que a gente aqui adora falar sobre tendência, adora falar sobre coisas que estão surgindo, né, novas tecnologias. Aqui no time da Vertex a gente é super antenado em relação a isso, e hoje a gente vai falar sobre as tendências para 2024 aí dentro do marketing digital. Para me ajudar a fazer esse podcast aqui hoje, né, eu tô aqui com duas pessoas muito legais do time da Vertex. Tô aqui com o Kevin, que cuida da nossa parte de gestão de tráfego, né, Kevin? Tudo bom? Joia demais. Vai ser um prazer hoje discutir com vocês sobre o tema. E também estamos com a Larissa, que é a nossa gestora de projetos. Fala, Larissa, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Então bora lá. O papo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, as tendências para 2024 no marketing, mas antes da gente começar, a gente precisa olhar para trás, né, e ver o que já passou por aí. Hoje a gente pode dizer que a gente está num mundo com um emaranhado de cabos, servindo a inteligência artificial, né? O ChatGPT já é uma coisa que está no dia a dia dos profissionais de criação, já está no dia a dia do profissional de desenvolvimento. E a gente está vendo aí o Google também já entrando, finalmente, né, depois de muita batalha ali para conseguir entrar no ramo de inteligência artificial, ele chegou com um Gemini, né, que é a solução deles para inteligência artificial. E a IA, ela tomou o lugar de tudo, né? A gente já pode dizer aí que o nosso futuro já está amplamente afetado pela IA. Eu acho que não tem como voltar, mas a partir do momento que a gente está. Então, uma das tendências que a gente teve no passado foi a inteligência artificial, né? Então, hoje ela já está muito presente na nossa vida. Outra tendência também que surgiu aí nos anos passados foi a hipersegmentação e personalização. Eu acho que desde que a gente teve rede social, né, o boom das redes sociais, a gente viu a criação de nichos muito mais fácil no mundo digital, e hoje a gente vê a hipersegmentação sendo quase que uma evolução disso, né? Então, a hipersegmentação no marketing digital ela envolve dividir o público, né, em segmentos muito específicos, usando dados detalhados de comportamento, interesse, e essa personalização ela vai em tudo, né, desde criar mensagens personalizadas, ofertas personalizadas, experiências adaptadas e também uma preferência de um indivíduo ou grupo ali por uma ação, né? Então, eu acho que o Facebook hoje, né, o Kevin pode falar muito bem disso, que ele trabalha diretamente com isso, né, Kevin? A segmentação é um negócio que chegou e tá aí, né? É uma área muito bacana envolvendo essa parte de hipersegmentação. Quando a gente olha para o passado, tinha super essa possibilidade de nós pegarmos os principais interesses, os principais comportamentos do nosso público exclusivo ali do Meta, e ainda assim nós poderíamos usá-lo dentro das nossas estratégias de marketing. Uhum. Porém, com esses avanços gerais dentro da tecnologia, também avançou um ponto muito importante que eu acho que ao longo hoje do nosso episódio a gente vai conversar também, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Porque acaba que a inteligência artificial, a tecnologia, ela é uma revolução muito massa, né? Mas, ainda assim, tem vários quesitos que ela invade, entre aspas, a privacidade de alguns usuários. Uhum. E, atualmente, o Meta, ele foi, entre aspas, multado pela lei geral, no sentido de que daqui uns dias nós não poderemos mais utilizar algumas questões de hipersegmentação. Então, a gente não vai ter mais, se a pessoa vende um imóvel, nós não vamos ter mais interesses em imóveis para usar no Meta. Ou então comportamento de pessoas que compram imóveis ou estão buscando o primeiro imóvel. Esse é um ponto bem legal para a gente ir conversando, porque envolve muito esse tema geral do nosso papo de hoje. Uhum. É algo muito delicado, né? E até o Google mesmo tá tendo que lidar com isso, né? Esse ano a gente teve aí o Google Chrome
abandonando, vai ter, né, eu acho, ainda não sei se bateu isso ainda, eu já peço desculpas pela desinformação, mas o Google, ele vai tirar os cookies, né, aquela questão de cookie dele acompanhar ali a Exato. pessoa, então isso é uma coisa que vai sumir também, mas aí a gente espera, pelo menos pra gente que é consumidor, a gente fica feliz que nossos dados vão estar um pouquinho mais, né, cuidados, mas pra gente aqui que trabalha com marketing digital é um desafio maior pra gente conseguir chegar na pessoa certa, né? Exatamente. Exato. Fica um pouco mais restrito, né? Aham. Por um lado, a gente tá mais seguro, por outro, a gente tá ali menos... conhecendo menos o nosso futuro cliente, né? Sim. Assim, de certa E forma. aí é onde envolve outras boas práticas que a gente tem que começar a pensar e a utilizar no nosso dia a dia para conseguir ainda assim acertar esse usuário de Uhum. maneiras indiretas. A parte dos cookies envolve tanto o Google, né, quanto também o Meta. Aham. E quando a gente olha, voltando também para o cenário do Meta, que está sofrendo uma grande perca de dados, coitado, o pessoal tá bem puto, inclusive agora lançou a questão ali da Apple, né, Uhum. tá pegando uma comissãozinha dos impulsionamentos. O Meta também está sofrendo com essa questão de restrição de cookie, e uma grande saída não só para o Meta, mas para o Google, para quem trabalha no meio do marketing, é trabalhar não com os dados ali por cima da interação de usuários dentro do site, mas por dentro do servidor Uhum. com códigos mais, entre aspas, diretos da API de conversões, né? Uhum. Então, vai ser uma das possíveis saídas, mas ainda assim não vai ser tão assertivo quanto era no passado. Tem várias pessoas aí no marketing que dizem que o marketing era muito fácil, né? Até ali 2019, e depois que teve o boom da pandemia, as coisas começaram a se dificultar um pouquinho. E aí, até dando seguimento aqui, né, dentro dessa retrospectiva, né, a gente tem também uma tendência que já foi e agora ela tá muito já próxima da gente, que é a comunicação direcionada para gerações, né, que tá bem próximo disso da hipersegmentação. Hoje a gente ouve falar muito sobre geração Z, né, eu acho muito engraçado que hoje assistindo o jornal, você escuta muito falar a palavra geração Z, a geração Z, a geração Z isso, a geração Z aquilo. Isso está muito próximo dessa comunicação direcionada para gerações, né? Entendendo essa segmentação, essa hipersegmentação que a gente tem do público, fica muito mais fácil você saber com quem você está falando, quais são os comportamentos daquele grupo. E se você separar isso em grupos, né, geracionais, você consegue ter insights ainda mais assertivos, né? Então, isso aí é uma coisa que veio também. E por último aqui, mais 2 pontos que eu coloquei aqui dessa retrospectiva, né, que a gente teve nos últimos anos no marketing digital, tem a humanização da comunicação, né, eu lembro muito bem que teve uma era ali do marketing digital que a gente fazia muito o que a plataforma queria de uma forma bem... a plataforma queria que você entregasse um texto com 20 sugestões caracteres de conteúdo, com 20 sugestões de conteúdo de uma vez só, e aí você mandava, no Instagram você tinha que fazer a formulinha que dava dando certo, e todo mundo fazia isso, e hoje eu acho que a gente já tá num momento de conversar mesmo com o público, de criar relação, de buscar uma proximidade mais forte com o público, e a humanização da comunicação, ela é muito um ponto disso, né? Recentemente, a gente até teve um caso da Stone no carnaval. Não sei se vocês viram, né? Super bom, né? O que aconteceu, né? Durante o carnaval, ali, nos primeiros dias de carnaval, uma funcionária de social media da Estônia, ela postou um vídeo, um stories dela com os amigos dela no carnaval, curtindo muito, né? E isso viralizou instantaneamente, eu vi isso acontecendo, tipo assim, todo mundo falando, menina da Estônia, menina da Estônia. E o que surpreendeu todo mundo, né? Um movimento que todo mundo esperava que fosse a empresa ficar com raiva disso, de não ter gostado, né? Afinal, ela usou um canal gigante da empresa indevido, né? de uma forma indevida, mas o lado que veio foi da empresa gostando, né? O resultado foi positivo, obviamente, né? O pessoal gostou. Se a empresa tivesse demitido ela, teria sido uma reverberação muito negativa para a empresa também. Sim. Mas é um caso de humanização, né? A empresa entender ali com quem que ela tá falando e ver, isso aqui não me afetou. Outro caso também legal, não sei se vocês acompanham, é do Duolingo.
O Não, Duolingo, Duolingo. gente, no Twitter, pelo menos, o Duolingo conversa igual uma pessoa do Twitter, o que é assustador, porque eu não sei se vocês já viram uma pessoa do Twitter conversando no Twitter. Então, assim, é bem legal, né? E por último aqui, pode falar, Larissa. Isso mostra muito como que as coisas estão mudando, né? Antes a gente estava mais preocupado em alcançar pessoas e mais focado em números, né? E agora a gente está mais preocupado com a relação dessas, a qualidade dessas relações, né? Se a gente está mesmo ali entrelaçado com o público, você está construindo um relacionamento, então assim, não interessa mais se você tem um número muito grande de seguidores, se aqueles seguidores fazem sentido, é preciso que tenha ali realmente um relacionamento, né? Igual tem aqui. É uma coisa, trazer essa humanização mesmo. E a gente até falou sobre isso num episódio passado, que é sobre essa questão da relação dos influencers com, de fato, a conversão, né? A gente trouxe um caso no episódio passado, não me lembro agora de cabeça, da influencer que ela tinha 2 milhões de seguidores, ela não conseguiu vender um estoque de camiseta. Eram, tipo, 36 camisetas, ela não conseguiu vender. Então, assim, é meio que isso, né? Antigamente eu acho que o marketing digital estava muito olhando para número, tentando alcançar o máximo de pessoas possível, e hoje em dia a gente olha mais para a qualidade disso. E aí, para finalizar aqui as tendências do passado, né? O que veio, acho que é uma coisa que até na Vértice a gente tem muito, que é o marketing ágil, né? O uso de metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, consolidando, né? A forma de criar uma rotina dentro das empresas, né? E isso foi ao redor do mundo todo. Aqui na Vértice, né? Para quem não conhece a gente, nosso dia a dia, a gente tem uma metodologia ágil, né? E é uma metodologia que ajuda muito a empresa a ganhar tração mesmo, né? A produtividade, o time tá sempre orientado para o mesmo objetivo. É bem interessante. Mas e quem que não precisa de agilidade hoje em dia, né? Eu acho que por isso ferramentas principalmente com home office. Sim, principalmente com home office, né? A pandemia trouxe desafios aí pra gente de reorganização. A gente tá tendo que lidar com isso. E não é uma forma de controle, é uma forma de realmente de produtividade, né? Pra de gestão, todo mundo né? conseguir de gestão, de alavancar juntos e estar focados pro mesmo objetivo. Exatamente. Beleza. Fundamental hoje, né? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as tendências para 2024. A gente separou aqui 4 tendências principais que eu acho que a gente consegue tirar muito insight dessas tendências e também preparar nosso time de marketing. Você que está aí ouvindo esse podcast agora, tem uma empresa e tem um time de marketing digital, um comercial, já manda esse episódio para eles, para todo mundo já saber o que vem aí, para vocês terem também ideias, né, de como mudar a estratégia, de como enriquecer uma estratégia. Então vamos lá. A gente falou, né, que no passado a AI era uma tendência muito forte. Hoje ela é uma realidade, mas hoje ela continua sendo uma tendência, porque a gente continua vendo ela se expandir cada vez mais, né? Então, a inteligência artificial ela é a primeira tendência que a gente mostra aqui para 2024, né? Ela está cada vez mais presente no processo criativo e principalmente na construção de estratégias, né? A IA está sendo muito utilizada desde o brainstorm de ideias, na definição de estratégias, e também para encontrar os melhores caminhos criativos para campanhas de marketing. E aí, para finalizar um pouquinho esse ponto da IA, aqui contextualizando a tendência, né? A inteligência artificial vem sendo uma das principais tendências dos últimos anos, especialmente se a gente pensar no aumento da produtividade do marketing, né? Integrar a IA em tarefas rotineiras específicas pode significativamente aumentar, né, a produtividade do time. Qual que é, né? A gente já gravou, o primeiro episódio desse ano foi sobre IA, mas eu queria ouvir de vocês, né? Como é que vocês estão lidando com a IA no dia a dia? Então, eu ainda não tive um contato muito profundo com a IA, de ir atrás, de buscar coisas, mas a gente vê que ela está cada vez mais presente. Nossos clientes utilizam, inclusive a Vértice foi encontrada através de uma inteligência artificial, né? E além disso, a gente pode utilizar ela como uma ferramenta e não como uma ameaça, né? A gente já teve até uma conversa sobre isso, e aí a gente percebe que
ela pode participar de todos os processos, como o Adriano falou, mas você tem que saber utilizar e saber filtrar também o que ela está dizendo. Então, assim, é uma forma de você pesquisar, de encontrar mais informações, mas você também tem que ter um mínimo de informações com você para você entender que ela não entende de absolutamente tudo, principalmente de coisas que são, às vezes, muito nichadas, questões muito culturais, às vezes ela ainda também não está preparada para isso, ela precisa ter esse entendimento. Então, cabe ao usuário, né, que está utilizando essa ferramenta, ele ter esse cuidado, essa atenção. Então, assim, use ela a seu favor, questione também o que ela está te dizendo, porque pode ser que ela fale também, porque não só os humanos estão falhando, mas a IA ainda está em processo de desenvolvimento. Exatamente. Tem várias hoje dentro do nosso mercado, né? Que estão um pouquinho mais aguçadas, mas a grande maioria está ali na fase embrionária, né? Tá saindo do ventre da mãe ali do grande computador central. Então, várias delas precisam ali ainda que a gente tenha esse olhar analítico de, putz, eu estou precisando disso, então vou pesquisar ali. O que é tal coisa? Você pode me ajudar? Ela vai te entregar a resposta pré-pronta. Porém, ainda assim, elas precisam de que você consiga ter o olhar analítico para dar aquele tapa na resposta dela e implementar na sua prática diária. E dentro da rotina geral de marketing da Vertex, principalmente no time de mídia paga, comigo em especial, eu uso uma que me ajuda demais nas tarefas diárias, que é a grande e famosa ferramenta do ChatGPT. Ele tem a ferramenta na área paga, né, e a área gratuita. A área paga dele, que é o 4.0, ele consegue entregar ali assim, um volume de informações nitidamente mais precisas e mais altas que a gratuita. Porém, a gratuita em si já ajuda demais em termos de marketing, no sentido de aperfeiçoamento de copies estratégicas, aperfeiçoamento de ideias de funis, aperfeiçoamento de conhecimento de personas, que é muito importante para a área do marketing. Exemplo, eu vendo, voltando lá naquela ideia que eu comentei no início de imóveis. Eu vendo imóveis. Qual que é a minha persona ideal que pode comprar um imóvel? Qual que é o meu público-alvo? Eu já tenho uma ideia base. Porém, conversando com a inteligência artificial, eu posso chegar e lapidar essa ideia, deixá-la um pouquinho mais precisa. E com isso, construir uma ideia de marketing mais assertiva. Moldar um criativo mais assertivo, uma copy de criativo, moldar até mesmo uma base ali de público mais assertivo, saindo do criativo, mas focando também em questões de copies estratégicas de LPs, e por aí vai. É muito Uma bom. outra área que o nosso time usa... Opa, pode falar, pessoal. Pode falar. Fala que uma outra área que é muito usual, juntando com essas inteligências que nos trazem copies, são as inteligências que transformam a copy em algo visual, né? Igual aqui na Vertex, o Adriano também pode comentar um pouquinho mais. O nosso time de design vem implementando o uso da IA dentro do Adobe Photoshop, salvo engano. E aí, putz, que coisa massa, né? Você joga ali o texto vira imagem. Meu Deus, isso é fantástico. Além das em vídeo, né? Que estão sendo criados. Então, assim, ela facilita, né, para trazer insights ali, às vezes, de pequenos detalhes que você não tinha pensado e no visual ela cria ali através das referências do banco de dados dela, ela cria novas coisas. E eu já tive essa experiência de colocar assim uma situação e a IA trabalhar nas imagens, sabe? No Canva mesmo. Já tive essa experiência e a gente ganha agilidade com isso, né? O nosso time aqui também ganha agilidade, conseguindo aperfeiçoar ali alguma coisa que talvez demoraria muito mais tempo, ele consegue ajustar para poder resolver ali aquele problema imagético. A gente tem o último episódio. Né? A gente tem o último episódio do podcast que ele foi totalmente focado em AI, porque a gente sabe que tá todo mundo falando sobre isso. Vocês aí de casa que estão ouvindo esse podcast também sabem, né? Que aí tá chegando aí com tudo. A gente fez um podcast falando sobre isso. Se vocês quiserem conferir, só ouvir o último episódio. E aí, até adicionando um pouquinho, né? Recentemente, a OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, ela anunciou
o Sora, se eu não me engano, que é uma Putz, que massa, AI né? generativa de vídeo, e ela é assustadora. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, é É isso, muito gente, massa. acabou o Putz, mundo, acabou. Estamos perdidos. aquilo lá é coisa de doido. Porque é isso, a gente olha e a gente fica meio com aquele medo do futuro, né? De que é isso que tá vindo aí? Porque é uma geração de imagem muito próxima da realidade, né? Eu acredito que daqui a. E isso, se a gente for ver, né, um avanço de 2 anos que a gente viu nessa tecnologia. Então, o que é daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, o que vai estar sendo recriado por essas AIs? Então, eu acho Mas que eu vou trazer uma palavra de conforto para você, Adriano. Os especialistas falam pra gente não ter medo, porque ainda o ser humano é o único capaz de sentir emoções e isso aí não vai fazer. Então, a gente por mais... mas... Ainda. Ela vai ser uma ferramenta, assim, por mais que pareça às vezes ameaçador, não vai chegar a nos substituir, a gente vai ter que trabalhar de mãos dadas com ela aí, porque a gente está sempre atualizado e saber lidar com essas novidades do mercado. Até chamando uma frase do CEO da NVIDIA, né? A NVIDIA, para quem não sabe, para quem não está contextualizado, é uma empresa conhecida há muito tempo por fabricar chips, né? Eles fabricam chips para placa de vídeo, chips para né, grandes computadores. E eles são especializados nisso. E atualmente eles estão voltando totalmente o escopo deles para AI. Aí eles tiveram um crescimento de quase 1000% no lucro deles no último trimestre por conta disso. E uma fala do CEO da NVIDIA foi: a gente está caminhando para um futuro onde todas as pessoas vão ser programadores, né? Então ele estava falando exatamente: não coloque o seu filho numa aula de programação, porque no futuro todo mundo vai ser um programador por conta da AI, né? Então eu acho que ela vai vir como uma grande ferramenta aí. Acredito que muito para expandir o que a gente já vem criando, mas para criar coisas novas também. Então, assim, pro pessoal do marketing digital hoje, né? Falando em questão prática, o que a gente poderia dizer para eles investigarem para esse 2024 dentro da AI? Hoje, dentro do meio, no meu ver, pro marketing digital, tem muitos pontos que reforçam tudo isso que a gente acabou de comentar. A inteligência artificial, ela vem muito mais para nos servir, por enquanto, ao menos por enquanto, para nos servir do que a gente servi-la, né? Então, no meio da nossa prática diária, tem Ns que a gente pode implementar para ajudar o nosso ganha-pão. Então, um exemplo clássico aí que a gente acabou de falar, o ChatGPT, que destrinchou agora o Sora. O Sora, não só para quem trabalha diretamente na prática aqui de levantar estratégia, mas para quem também trabalha nos bastidores de criação do material da estratégia, cara, isso vai ser revolucionário, né? Então, só de você pensar que tu consegue jogar um prompt de script lá no ChatGPT, você forma esse script de uma copy de um vídeo bacana. Você pega esse script lá do ChatGPT e joga no Sora. O Sora vai pegar e vai implementar o vídeo, fazer o vídeo ser real. Aí depois você pega esse vídeo pronto e joga, sei lá, no CapCut. O CapCut vai fazer uma legenda automática para esse vídeo. Você não... Putz, que é isso, você cara? vai pulando várias etapas e várias Automatização, né? Total. E aí, Muito dando massa. o meu lado, né, que eu sou mais orientado pro SEO, né? O SEO, ele tá sofrendo um baque muito forte com a AI, né? Porque as pessoas param de pesquisar no Google e elas passam a perguntar em forma de chat, né, para as AIs generativas de texto para essas respostas. Como a Larissa falou ali na nossa introdução, né? A gente precisa ficar olhando para as anomalias, né? E aí eu acho que eu tava ouvindo um podcast semana passada que também era sobre tendências para 2024, mas da comunicação em geral, que é o Braincast, e eles estavam falando exatamente disso, né? Que a gente é a geração que ainda procura o erro na AI. A próxima geração talvez nem vá pensar que ela pode estar errando. Putz, sabe? A gente é verdade. é a última geração que teve contato com o papel, com as coisas mais antigas e vai ter um contato mais com o digital. Quem tá entrando agora e é tudo digital,
é um desafio muito grande da gente manter, né, uma qualidade dentro dessas respostas. Mas aí, a minha opinião sobre isso é que daqui uns 5 anos a gente não vai estar mais falando sobre isso, a gente já vai estar falando de outros impactos daí, sabe? Eu acho que outros impactos tanto no nosso dia a dia. Um ponto que eu acho que eu posso ajudar o pessoal do marketing aí digital para esse ano é indicar ferramenta que usa aí. Então, tem uma ferramenta que chama Language Tool, né? Ela é perfeita para você editar texto, né? Porque ela já procura ali erros de português, erro de concordância, ela procura erros de... Ela te dá sinônimos, ela te indica formas diferentes de escrever aquele texto. Então, eu sempre uso o ChatGPT atrelado ao Language Tool, porque o ChatGPT ele vai me trazer uma informação que eu não confio muitas vezes. Às vezes ele erra um português aqui e ali, ele erra um pouquinho que a gente perguntou para ele, mas aí eu passo no Language Tool, dou uma lida e ele consegue já trazer uma coisinha melhor ali também. Outro ponto também que o pessoal do marketing digital tem que ficar de olho com a AI é na otimização do site mesmo para ele receber a AI. Porque a partir de agora a AI ela faz parte da internet, da forma como que a gente busca, da forma como que a gente pensa a busca. Então, pensar, principalmente, né, no futuro, a gente já se preparar para as perguntas da AI serem feitas por voz. Então, a integração da AI com a voz vai ser muito importante, e também a gente está de olho nisso para acompanhar essa evolução. Então, baixa o Gemini aí, usa até onde dá o Gemini, usa o Bing também, para entender como é que essa plataforma funciona, para entender, vai lá e vê a documentação sobre essa plataforma, que eles colocam tudo bonitinho, como que a gente pega a informação na busca, como que você vai fazer para chegar nessa busca aqui, e é muito importante. Comentando aí, aproveitando, Adriano, do Gemini, que é o antigo falecido Bard. Um ponto muito bacana é que o Google ele está começando a aproveitar cada vez mais esse tipo de inteligência artificial também na plataforma dele relacionada a anúncios. E vai entrar ali num dos outros tópicos que a gente vai comentar hoje, né? Então, muito massa. Que já pode pular pra esse mesmo, viu? A gente falou um pouquinho dele ali no passado, né? Que a gente vê esse histórico de a gente tá na internet onde a gente tinha essas comunidades não muito bem formadas, a gente vê essas comunidades sendo quase que pastoreadas pelo Facebook, né? Tipo, você tá nessa bolha, então, vamos te prender nessa bolha. E aí dessas bolhas a gente vem para esse universo onde a gente consegue falar de uma forma muito segmentada com o usuário, e a hipersegmentação ela continua sendo uma tendência para 2024, só que dessa vez eu acho que é até um pouquinho mais avançado, né, comparado com os anos anteriores, né? A hipersegmentação ela é uma estratégia de marketing que reúne o máximo de informações e dados sobre um determinado consumidor e cria um conteúdo mais exclusivo possível direcionado a ele. Isso é possível na entrega de peças publicitárias que realmente sejam do seu interesse, e-mails bem direcionados, produtos da sua preferência, né, e várias outras possibilidades de acordo com o perfil pessoal de cada cliente. Tem um dado aqui que eu peguei aqui, que é uma pesquisa da Adobe, que fala que 80% dos clientes esperam que a personalização em relacionamento próximo com a empresa se torne padrão no futuro. A gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí, Kevin, se você quiser trazer esse ponto da AI e a hipersegmentação dentro das ferramentas, eu acho muito positivo. Porque muita gente que a gente lida no dia a dia, seja um cliente, seja um parceiro, às vezes escuta a gente falando de tráfego pago, de não sei o que lá, mas não sabe o que é a inteligência por trás disso, como que isso funciona, né? É muito bacana esse tipo de ponto, porque não é nova essa questão dentro das ferramentas de anúncios que envolvem tráfego pago, que ambas utilizam um certo tipo de inteligência por trás, são micro-robôs, né? São robozinhos ali que trabalham para a gente, mas a cada dia esses robôs eles estão começando a ter uma mente a mais por si só. Eu comentei no caso do Google, que está implementando a inteligência do Gemini dentro do Google Ads, mas o Meta também. Tem uma inteligência própria para si que ajuda a trabalhar e aperfeiçoar as campanhas. É muito interessante isso, porque levando em conta esse tipo de novidade, tecnologia dentro das ferramentas de anúncio, de certa forma tem uma contradição. No sentido de que o Google, ele é uma das maiores ferramentas de anúncio do mundo, o Google Ads. Porém, quando você abre sua primeira conta ali dentro do Google Ads, uma pessoa inexperiente,
ela vai abrir a conta do Google Ads e o passo a passo para a abertura da conta, a configuração da conta, já está sendo guiado, entre aspas, pelo Gemini. É algo muito interessante. Depois, se vocês quiserem testar, fica à vontade. Esse passo a passo já está sendo guiado pelo Gemini. E ele está pulando, de certa forma, várias pequenas etapas que seriam bem importantes de serem pré-configuradas. Eu não sei ao certo até então qual é o objetivo do Google por trás desse tipo de ação, mas é um ponto negativo até então da inteligência artificial que ela está automatizando muitos processos que, sendo implementados de forma manual, são muito eficientes. Processos simples dentro de uma conta, mas que uma pessoa leiga que abre a conta no Google Ads vai pular e não vai ter bem configurado. E aí a importância de ter, junto consigo na criação da conta, alguém que já entenda um pouquinho mais do assunto para te ajudar e te auxiliar a não pular esses processos e sua conta ficar completa e ter uma efetividade máxima. Porém, esse é um dos pontos negativos, né? Agora, os pontos positivos são N. Porque, um exemplo, o Google Ads, no passado, pensando em campanhas de rede de pesquisa, que são aquelas que a gente compra algumas palavras-chave para conseguir aparecer ali dentro da busca dos usuários, ele permitia que a gente trabalhasse com 3 tipos de palavras-chave nessa campanha de pesquisa. E, resumidamente, são as palavras em pesquisa ampla, pesquisa de correspondência de frase e correspondência exata. E, de certa forma, o que era mais recomendado pelo Google era que a gente trabalhasse com as campanhas de pesquisa exata. Exemplo, se eu vendo maçã e um usuário pesquisa banana-maçã, na pesquisa ampla, ia aparecer o meu anúncio para ele. Mas eu não vendo banana, eu vendo maçã. Agora, o usuário teria que pegar a palavra-chave e fechar ela em correspondência exata só em maçã. Aí meu anúncio apareceria só para quem busca maçã. Agora não. Com a inteligência artificial do Google, as coisas estão começando a ser remodeladas por conta do Gemini. Ele está lendo, além da palavra-chave, o contexto por trás. Isso eu acho fascinante, cara. Né? A intenção de busca do A usuário. intenção de busca. Ele lê todo o contexto ali por trás. Ele lê o contexto do site, lê o contexto do anúncio, lê o contexto da busca daquele usuário e entrega o anúncio se for relevante. Olha que massa isso. Então, agora está muito mais avançado. Muito mais. E, de certa forma... aperfeiçoamento, né, dos aperfeiçoou dados muito. em si. Isso ajuda muito na estratégia. E essa personalização, né, ela vai muito de encontro daquilo que a gente falou no começo, né, dessa humanização que a gente tem do atendimento, né, do contato com o cliente. Um dos pontos aqui, né, que tá na pauta, né, é que os atuais consumidores desejam um tratamento pessoal e personalizado, né? E aí a gente tem até casos de clientes aqui na Vertex que estão buscando isso, né? Que buscando utilizar mesmo a AI para trazer no atendimento, aquele primeiro atendimento, que é aquele atendimento que você vai entender qual é a intenção mesmo da pessoa, o que ela está buscando, qual que é o momento de compra dela. Eles estão usando a personalização para encontrar isso, né? Para chegar nesse momento e ele trazer uma informação que a pessoa que está buscando, né? Seja um produto ou um serviço, traz a informação para essa pessoa tomar uma decisão. E essa mensagem ela é personalizada. Então, eu acredito que até o final do ano aí, até o ano que vem, a gente vai ver isso muito mais próximo, né? A gente conversando com as AIs de uma forma muito mais humanizada, né? Sim. E é engraçado que as pessoas, elas querem, né, respostas cada vez mais rápidas, mas ao mesmo tempo mais personalizadas, e ao mesmo passo que todo mundo quer. Às vezes tem um consumidor que é mais ou conservador, ou pela questão mesmo de querer essa proximidade, vai ficar incomodado se aquela AI for muito engessada, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, não quero conversar com o robô, quero conversar direto com o vendedor porque ele vai me entender. E aí agora eu acredito que a gente está chegando nesse ponto que a AI vai ter esse amadurecimento, né, de conseguir conversar mais de igual para igual. Então, por isso que a gente tem que estar mais atento aí às ferramentas para poder saber utilizá-las da melhor forma
possível e também satisfazer o nosso cliente. Um ponto importante, né, Adriano e Larissa, é que envolvendo essa parte de personalização do atendimento, deixando ele mais humanizado, a gente volta a bater num ponto que nós comentamos antes, aqui no início do episódio, que é o ponto de conseguirmos ter uma leitura do nosso público no sentido até mesmo das gerações que nós estamos comunicando. Um exemplo simples. Hoje mais cedo, né, na nossa reunião que nós tivemos ali comercial, um dos nossos sócios diretores ali, aqui da Vértice, comentou que ele é de uma década um pouquinho anterior à nossa. E ele usa muito o termo de ginástica, né, quando vai se tratar a academia. Porém, esse termo de ginástica já é um indício de uma forma de comunicação, de como eu poderia comunicar com esse meu sócio-diretor a respeito de exercícios físicos. Uhum. Então, já seria um ponto para a gente, entre aspas, implementar dentro de uma comunicação mais humanizada, pensando na persona, da idade do responsável que eu acabei de comentar. Isso implementando dentro de um funil bem feito, dá para implementar dentro da estratégia de marketing da inteligência artificial, moldando a inteligência artificial para ela ter um contexto mais assertivo, né, para a gente. É fascinante, é muito bacana conseguir enxergar essas brechas. Uhum. E aí, para a gente trazer aqui para esse segundo ponto, né, uma aplicação real, vou trazer aqui um exemplo da Netshoes, né? A Netshoes, ela tem um caso bem legal, né, que hoje, segundo a empresa, a página inicial do site, ele conta com mais de 1 milhão de combinações possíveis de acordo com os dados de navegação do usuário. Então, se o usuário acessou uma página que tinha um produto e ele gostou, ele fez uma interação, né, com aquela página, pode ser que o site utilize essa inteligência artificial para gerar ali informações para ele na primeira página. Isso é muito legal. Vocês têm algum outro caso de aplicação? Acho que o Kevin falou da aplicação nos anúncios, né, no tráfego pago, mas eu acho que é isso, né? Sim, no geral. No geral seria isso. Tem um ponto legal para complementar de anúncio, que bate com outro ponto que eu comentei com vocês, do Meta. Tá? Tô batendo muito no Meta e Google porque são uma das principais ferramentas. Tem outras que estão em uma forte tendência, como o TikTok, depois a gente pode comentar, mas o Meta e o Google são as grandes maiores hoje do mercado. E no Meta, como eles estão no movimento ali de excluir algumas questões de público, de interesses e comportamento de pessoa que tem o cargo de engenheiro, não vai existir mais, eles estão implementando a inteligência artificial deles como a base do público principal do Meta. É um ponto, de aspas, positivo, depende do ponto de vista, e negativo, que também depende do ponto de vista. Negativo que a gente vai perder, né, a questão de um controle maior. Positivo que a gente vai depender de que um robô trabalhe pra gente. Então, de certa forma, quão confiável esse robô é, né? Até quando quando que esse robô vai se tornar uma fonte confiável de informação, né? A gente tá nessa fase daí. Então, provavelmente, em breve, isso já vai estar bem maduro pra gente usar cada vez mais. Qual que é a principal indicação do time do Meta? Que essa inteligência já comece a ser usada antes dela, de fato, ser exclusiva como meio de público dentro da plataforma. Em junho ela vai ser exclusiva, só vai dar para usar ela. Porém, agora nós estamos em fevereiro para março. Esse tipo de ferramenta já é utilizável. Então a recomendação da Meta é: vocês que cuidam de contas de anúncios, já comecem a usar agora. Porque quando chegar junho, a inteligência já vai estar muito mais assertiva e vocês vão conseguir resultados ainda melhores. Tem outros meios ainda que o Meta liberou de criar públicos, que são os públicos personalizados, que vão se manter, aliás, que são os públicos de lista, público de dado de site, através da API de conversões, que em breve os cookies vão sumir, públicos ali de interações diretas no teu Instagram, no teu Facebook, por aí vai. Esses ainda vão se manter, porém são um pouco mais complexos de se moldar, né? A grande maioria do público, principalmente o pessoal, os empresários ali que faziam anúncios, fazem através dos impulsionamentos pelo celular, né? Aí vai ser um grande choque para esse pessoal. Esses aí vão sofrer um pouquinho a mais. Agora vai ser bem mais necessário a gente começar a usar o gerenciador de anúncios, ou ao menos o Meta Business Suite,
que é um gerenciador mais bonitinho Eu para acho, usar esse tipo de estratégia. eu acho que o recado que aí essa questão de dados trouxe, tanto para o tráfego orgânico quanto para o tráfego pago, vai ficar mais difícil, né? É. Um ponto que eu acho muito Outro. legal a gente abordar, né? A gente já falou sobre a hipersegmentação, sobre a AI, mas tem uma coisa que converge ali nas duas também, e é uma coisa que já vem de muito tempo, que é o terceiro ponto de tendência para 2024, né? Que é o foco na experiência do cliente. A experiência do cliente, ela já vem, né? A gente já vem falando muito sobre ela. Mais e mais empresas têm colocado mais esforços no sucesso do cliente, né? Olhando para métricas de sucesso do cliente. Se eu posso falar, viu? Vários anos atrás eram empresas maiores que tinham essa preocupação. Hoje eu já vejo até os pequenos, né, olhando muito para a experiência do cliente. E voltando, né, a gente está falando muito sobre a AI hoje, vocês vão ouvir muita palavra AI hoje. A inteligência artificial e a automação, né, elas estão tornando cada vez mais integradas o setor de sucesso do cliente, né? Essas tecnologias, elas estão ajudando a melhorar a eficiência e a personalização do atendimento do cliente. Aquilo que a gente falou, né, na outra tendência, né, que é da personalização, da hipersegmentação, ela chega com força, né, quando a gente fala de experiência do cliente, né? A experiência do cliente, ela está cada vez mais se tornando baseada em dados, e isso vai permitindo uma melhor compreensão das necessidades, das preferências dos clientes, né? Permitindo, assim, uma experiência mais personalizada, que foi aquilo que a gente falou da hipersegmentação. Porém, né, um ponto que eu acho legal aqui é olhar para a parte organizacional disso, né? Que é as empresas se organizando, como eu falei, para trazer uma experiência legal, né? De experiência do cliente. A gente aqui na Vértice, a gente fez isso, né? O que vocês acham aí do foco na experiência do cliente? Vocês acham que é uma tendência que vai vir forte? Vocês acham que ela já está aqui? Ela já tá, e foi igual você comentou, né? Eu acho que você comentou bem. Antes, a experiência do cliente era vista como uma cereja do bolo, né? Algumas empresas maiores tentavam criar momentos, assim, às vezes até mais extravagantes ali de experiência com o cliente, de trazer ele para perto, de proporcionar um momento diferenciado, né? Uma sensação boa, e agora a gente está vendo isso se comportando em todo o processo, né? Então, assim, a experiência do cliente, ela está em todos os passos, desde da primeira pessoa que tem contato ali com o cliente até o final, em todas as entregas. Isso tanto para empresas de varejo, quanto empresas também B2B, né? A gente precisa estar atento a isso. E algumas formas de comunicar que a gente tem visto, por exemplo, dentro dos aplicativos, né, de algumas lojas de roupa, por exemplo, eles sugerem ali um produto de acordo... Você está procurando um produto específico que ele começa a te direcionar a outros que tem a ver com aquele, né? Aí usa inteligência artificial também por trás, para poder comunicar com o cliente, né? Mandando cupons que tem a ver com alguns comportamentos. Algumas marcas fazem isso, né? Manda ali um e-mail marketing que você pode receber, às vezes, pelo e-mail ou, às vezes, pelo próprio WhatsApp, que as empresas também estão utilizando muito. Só que é preciso ter cuidado, né? Porque, às vezes, fica um pouco invasivo ali para o usuário, então tem que ter o equilíbrio. E de gerar um cupom que tem a ver com algum comportamento, como, por exemplo, a turma da insônia. Então, aí eles mandam um cupom que tem a ver com esse comportamento seu. Então, acho que a parte mais importante é você saber trazer essa sensação de foco do cliente em todos os processos da sua empresa, né? Do momento que está criando algum produto, do momento que está vendendo esse produto ou serviço, né? E também incluir toda a equipe nesse processo. Então, esse que acho que é a grande atenção que a gente precisa ter, de estar focado no cliente o tempo todo e com todos integrados a esse objetivo.
E até um ponto que eu coloquei aqui na pauta, né, foi essa colaboração interna, né, que a colaboração interna ela está se tornando cada vez mais importante no sucesso do cliente. Né? Isso garante um alinhamento organizacional e uma busca de excelência no atendimento do cliente. Porque muita gente pensa, né, do atendimento do cliente, está falando só de quando eu vou ter o contato ali de responder para o cliente se eu fiz ou não o que ele me pediu, ou se eu consegui ou não, se a gente teve sucesso ou não. Mas quando a gente fala da experiência do cliente, a gente está pensando desde o primeiro contato do cliente no site até o último momento, quando ele sai da empresa e a gente tem todo esse processo mapeado, né, e cuidado por um time, que normalmente é o time de sucesso do cliente, ou a gente pode ter um pensamento, né, integrador com todos os times de toda a empresa olhando para isso. Mas a gente consegue ter um olhar geral do time para isso, né? E aí, para a gente dar uma aplicação real para isso aqui, né, o que a gente pode dizer para quem aí está começando, tá pensando aí no planejamento do ano de 2024? O que eu iniciaria, né? Eu tive uma experiência recentemente muito interessante com o sucesso do cliente. Eu fui fazer um exame, esse exame não foi bem feito pelo médico, e aí eu tive que refazer esse exame uma semana depois. Era um exame no ouvido, que eu fiquei sentindo por uma semana um zumbido fortíssimo. E aí eu fui e reclamei com o pessoal lá e eu recebi 5 ligações de 5 pessoas diferentes, cada uma me perguntando se a pessoa anterior tinha me atendido bem, se tinha resolvido meu problema. Depois dessas 5 respostas, eu fui respondendo o NPS de cada um até dar o caso como finalizado, né? Isso para mim eu achei muito positivo, né? Principalmente pensando que era uma questão de saúde, né? Eu achei uma preocupação da empresa muito boa. Assim, eu achei assim, eles realmente estão preocupados se eu tô bem. Isso foi um ponto que eles me perguntaram e se meu problema foi resolvido, né? E é importante também, você que tem uma empresa, você levar esse insight, né, de quando alguma coisa acontece de errado para dentro como um case de o que não fazer, né? Como melhorar esse problema, como a gente consegue trabalhar em soluções para trazer uma experiência legal, né? E aí, só para finalizar aqui, eu falo, né, que isso começa do primeiro contato até o último. Eu, como uma pessoa do SEO, né, eu sei que a experiência do cliente ela começa com uma navegação positiva dentro do site, uma navegação fácil, um site que sabe abrir bem, que consegue abrir bem, um site que tem um texto, um conteúdo legal. Isso traz uma experiência legal para o cliente. Então, a gente começa desde os pontos mais básicos, né, até olhar para o produto e para o serviço para ver se aquele serviço está de fato trazendo sucesso para o cliente. Isso. Eu acho que um conselho muito importante é não tenha medo de ouvir o que o seu cliente tem a dizer. Exatamente. Porque às vezes ele vai falar algo que você não vai se sentir tão confortável, não vai gostar, mas é uma oportunidade de crescimento e de estar mais perto dele. Se a empresa que o Adriano fez o exame não tivesse tido essa proatividade e essa humildade, exato, de poder escutá-lo. Isso. Se colocar como no lugar de que eu errei e eu vou tentar resolver esse problema. Exato. E não pensar de, não, perdi esse cliente, fica com Deus. Né? E aí, pra gente continuar aqui, pra gente ir pra última tendência do nosso podcast de hoje, eu acho que o Kevin pode falar, Kevin. Recentemente eu li uma pesquisa bem bacana envolvendo a experiência do cliente e pensando em processo comercial de aquisição de novos clientes, é a ponte que faz com que o nosso marketing boca a boca ganhe proporção e também com que a gente tenha um LTV, um tempo de vida daquele cliente por mais tempo. Um exemplo. Vamos pensar aqui num funil básico aqui de marketing, onde um usuário, a gente conseguiu fazer a primeira captação de atenção dele. Ele foi no nosso blog, leu um conteúdo bacana. Conteúdo bem relevante. Ou então ouviu o nosso podcast. Ouviu o nosso podcast, ficou com umas ideias legais na cabeça e começou a seguir a Vértices. Com isso, pensando no funil de marketing, esse usuário deixou de estar no nosso topo do funil para entrar para o meio do funil, que ele começou a se nutrir com mais informações da Vértices em outros conteúdos. No Instagram, ouviu outros episódios de podcast. É que ele chegou no meio do funil e viu que tudo que a Vértices tem a ofertar casa com o que ele está precisando. Então ele foi e decidiu fechar um negócio com a Vértices. Procurou a Vértices no Google, vertices.com.br, acessou o site, converteu e se tornou um cliente nosso.
Dentro do processo aqui de marketing desse cliente, simulando que ele quisesse um processo de marketing, ele fez um processo bacana, a gente conseguiu entregar bons resultados, porém, ainda assim tinha algum atrito entre o resultado que ele estava tendo com as expectativas geradas. Aí é onde entra a questão de como que está a experiência desse cliente. Existem até profissionais dedicados para trabalhar com isso, como a gente tem aqui dentro da Vértice, a nossa CS. Nossa CS chega no cliente e vai alinhar com o cliente o processo. Entende como que ele está se sentindo e como que a gente pode melhorar a nossa relação. Cara, isso melhora dá um pulo tão grande na questão, igual eu comentei antes com vocês, na retenção, na satisfação daquele cliente, e a satisfação da entrega percebida é muito diferente, né, do que a entrega realizada. A gente pode ter entregado muita coisa, mas se ele não percebe algo de valor, né, e a CS complementa toda essa parte da experiência dele, para ele sentir que de fato está satisfeito. E isso aumenta de grande forma o que eu comentei com vocês aqui no início. Satisfação e um marketing boca a boca para recomendações futuras. Aquele cliente tende a ficar muito mais tempo com a gente, né, crescendo. Muito bom, muito bom. É muito bom você ter trago essa visualização de impacto mesmo, né? Qual que é o impacto do sucesso do cliente no dia a dia mesmo da empresa? E agora vamos para o último ponto aqui, que é uma tendência para 2024, que ela é uma tendência já faz alguns anos também, né? A gente comentou algumas tendências aqui que já eram tendências e estão continuando para 2024, mas ele surge agora de uma outra forma, né? O TikTok é uma tendência para 2024, mas o TikTok é uma tendência por outros motivos, né? No passado ele era uma tendência porque todo mundo estava lá, porque a geração Z estava lá. Depois a gente começou a ver o TikTok entrando como um serviço de busca, né? Então hoje, né, para 2024, o TikTok entra de outra forma, né? Ele tá focando em conteúdo autêntico, então uma das principais razões do TikTok fazer sucesso, né, é a ênfase na autenticidade, e ele quer continuar impulsionando conteúdo original e genuíno, né? As transmissões ao vivo também vão se tornar ali, vão ter um ganhozinho, né, um boost do algoritmo, né, porque isso gera uma conexão em tempo real com os criadores. Ano passado a gente teve o viral, né, dos NPC, né, o TikTok até barrou isso, mas nas lives estava acontecendo muito, o pessoal fazendo o NPC. Mas o ponto que eu acho que é mais importante do TikTok para esse ano, né, é o crescimento das comunidades, né, que já cresceu em 2024, mas agora elas estão muito mais definidas dentro do TikTok, as comunidades, os nichos, e isso ajuda a gente a ter aquilo que é o GC, né, que é um tipo de conteúdo que o TikTok, eles até anunciaram recentemente numa apresentação que eles fizeram, que vai ser um dos grandes focos para esse ano, né? O que é o GC? É o User Generated Content, que é o conteúdo gerado pelo usuário. Então, isso é uma questão que vai vir tanto para quem é criador de conteúdo, como para quem é marca também. Para as marcas, né, utilizar o GC, ou seja, chamar um criador de conteúdo que já existe para falar do seu conteúdo de uma forma natural, né? Falando do seu conteúdo mesmo, ou você utilizando o conteúdo que o próprio usuário gera, já é muito positivo. Um exemplo que eu vou dar, tem um cara no TikTok, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, talvez eu coloque aí na descrição do episódio lá no site da Vértice, que ele fala só de geladeira no TikTok. E ele fala só de geladeira, tipo assim, ele pega um comentário da pessoa falando, fala dessa geladeira, e ele vai descascar aquela geladeira, de falar tudo que ela faz, vai comparar ela com outras geladeiras, e ele no final vai falar, eu fui vendedor das Casas Bahias por muito tempo, e agora eu só vendo aqui no TikTok. Pega meu link aqui e compra pelo meu associados, pelo meu link de afiliados. Então, isso é uma coisa que tá crescendo muito lá, e eu acho que o TikTok viu nisso uma oportunidade de gerar negócio mesmo. Vocês usam o TikTok, gente? Eu confesso pra você que eu não uso. Tô só lá de vez em quando. Nem tenho perfil. Só quando acontece alguma trend, alguma novidade assim, de curiosidade mesmo. Mas que legal, um especialista em geladeira. E isso tem muito a ver com o que a gente já falou, né? Dos nichos. Uhum. Cada vez mais a gente quer pessoas mais entendedoras daquele assunto.
Isso. Você usa TikTok, Kevin? Especialista em geladeira me pegou, velho. Putz, meu Deus do céu. Imagina você colocar na bio do Instagram ali, especialista em geladeiras. Vendo geladeiras frost free, inox e brancas. Nem sei o nome. Não, e é muito bom porque ele dá a dica, tipo assim, não compra essa geladeira se você tem esse tipo de uso. Aí ele faz comparativo. Não, perfeito. Não, ele faz As comparativo de donas geladeira falando assim, amam. essa geladeira aqui é a mesma dessa aqui, só que essa aqui é muito mais econômica. Se você for juntar, se você for comprar, guarda mais R$500 e compra essa aqui, porque isso aqui, aí ele pega, tipo, se você fizer a conta de quanto que a outra gasta no Lari, mesmo período, vai dar um eu valor. tô achando que esse especialista é o Adriano. Sei não. Ele não, é porque eu Tá sabendo fiquei sabendo demais. que Eu ele não. precisou de uma Eu geladeira, ele foi consumidor. Recentemente fui comprar uma geladeira e esse moço virou, tipo assim, o Seu número guia. 1 do Referência. TikTok. Putz, que massa isso aí. E aí, até pra Massa. falar um pouquinho mais de TikTok, né? Eu uso mais o TikTok, até inclusive a Verts posta no TikTok, sou eu que faço o conteúdo, Uhum. né? Uma coisa que eu vejo enquanto criador do TikTok é que tem espaço, sabe? Pra criar conteúdo, igual a gente colocou na pauta aqui, conteúdo real e genuíno, sabe? Tem espaço pra você falar do seu nicho, né? A gente tem um pessoal que a gente trabalha que eles trabalham com resina 3D, né? Eles estão fazendo um conteúdo muito bom no Reels. No TikTok, diferente do Reels, né? E até trazendo essa perspectiva, né? No Reels eu sinto que você chega num público muito mais amplo, muito mais próximo de quem você está seguindo, ele vai experimentando os públicos. E no TikTok eu já sinto que você solta o conteúdo, ele já sabe para onde ele tem que mandar aquele conteúdo, e aquele conteúdo tem a chance muito grande de crescer organicamente, né? Então, é muito comum você entrar no TikTok, na página do TikTok de alguém, e tá lá 10 vídeos, 8 deles com 200 views e um com 1 milhão, sabe? Porque ele não faz essa discriminação que o Instagram acaba fazendo, de tipo assim, essa conta aqui é pequena, o alcance dela vai ser menor ainda. Ou essa conta aqui é até grande, mas o alcance dela vai ser pequeno. O TikTok não, esse conteúdo serve pra quem? E ele vai tentar entregar pra essa pessoa. É uma lógica diferente, sabe? E eu gosto muito. Deixa eu só te perguntar uma coisa. É porque assim, o Instagram ele já é uma plataforma utilizada por muitas pessoas, então assim, ele tem públicos diversos. E aí, quando tem o Reels, né, e ele quer atingir o público certo, ele ainda tá tentando conhecer, ele mergulhando mesmo naquele universo para encontrar o público certo. Já no TikTok, por ser mais nichado, por já ser mais segmentado e também um número menor de pessoas, é mais rápido encontrar o público certo, né? Eu acho que a melhor forma de te responder isso, Larissa, é falando o que cada plataforma é. O Instagram, ele ainda é uma rede social. Ele ainda vai dar ênfase na DM. Hoje a DM é muito forte no Instagram. No Instagram é muito forte os stories, né? Os stories ali para ser um acompanhamento do dia a dia. E os Reels, eles acabam entrando, pelo menos na minha percepção, como uma tentativa de chegar no que o TikTok chegou, de ter uma criação de conteúdo que ela vai servir para alguns nichos de uma forma de qualidade. Porém, no Instagram, eu sinto que eles focam muito no formato e muito pouco no conteúdo, sabe? Tipo assim, esse entendi. formato vai funcionar dessa forma. E eu acabo que vejo no Instagram uma repetição e tentativa de repetir. Já o TikTok, ele é uma plataforma de conteúdo, ele não é uma rede social. E por ser uma plataforma de conteúdo, ele se posiciona totalmente diferente. Então lá, ele vai querer ter conteúdo educacional, ele vai impulsionar conteúdo que está explicando para alguma coisa, ele vai ter a ambição de ser um buscador, entende? Que é uma plataforma de conteúdo. Então eu acho que pra gente passar a régua aqui agora, né, que a gente já falou muito nesse episódio, o TikTok é uma tendência assim, se você quer entrar no TikTok hoje, você aí que tá né, pensando em entrar no TikTok, tem uma empresa, tem um conteúdo, só entra, aproveita que agora, né, o algoritmo, ele tá dando espaço para quem tá criando conteúdo bom e novo. Então se o seu conteúdo é genuíno, se o seu conteúdo é autêntico mesmo, entra pro TikTok, tenta achar o seu nicho lá dentro, né? Eu vejo... Tem nicho pra todo mundo, gente. Tem coisa que
a gente não consegue achar no Google e no Instagram que a gente acha no TikTok. Acho que esse é o maior diferencial dele, sabe? É muito fácil encontrar coisas lá. Vocês já tentaram usar a busca do Instagram? Não é muito boa. Eu fui Não é procurar o muito nome do Mateusão, que trabalha aqui com a gente, o Instagram dele. Eu digitei todo o Instagram dele, não apareceu. Eu tive que ir no um site, pouquinho digitar o inferior link. ali, né? É muito difícil de encontrar, né? Também acho. Completando sobre o TikTok, tempo atrás eu estava estudando sobre um dos maiores investidores da plataforma do TikTok. Salvo engano, o nome dele era Martin Scobbari. Ele é um cara que trabalha com fundos de investimento e ele não investiu propriamente no TikTok, mas na empresa que é dona do TikTok, que é a ByteDance. Uhum. Por que que ele chegou, olhou a ByteDance no passado, isso antes do TikTok viralizar, e decidiu investir dentro dessa plataforma? Justamente porque ele enxergou o quão essa tecnologia era promissora que a ByteDance estava criando. Uhum. A IA que trabalha ali dentro do TikTok, ela consegue te fornecer ali um volume de informações correlacionadas rapidamente ao que você está vendo de uma forma muito rápida. Uhum. Um exemplo, se eu pegar um Instagram aleatório, como o teu, Adriano, eu entrar no seu Instagram e ir mexendo ali nele, no explorar, de forma aleatória, ainda assim vão aparecer para mim conteúdos relacionados à tua rede social ali, Uhum. às pessoas que você segue. Agora no TikTok, não. Se eu pegar o TikTok do Adriano, como exemplo também, e entrar na rede social do Adriano, e eu começar a deslizar ou explorar, entre aspas ali, ou para você, né, For You, não vou lembrar agora o nome certinho, do TikTok do Adriano, For You, vai aparecer para mim um conteúdo que condiz com o que eu tô vendo naquele momento. Uhum. Então é muito doido a forma como o TikTok trabalha. Ele consegue explorar isso de uma maneira muito rápida, ele lê o usuário muito rápido, entende o que o usuário está querendo de uma maneira muito rápida e, putz, isso é monstruoso. Tanto para a parte orgânica, que tem muita gente que viraliza organicamente, quanto para a parte também de mídia paga, dos anúncios. Uhum. O TikTok ele vem explorando cada vez mais uma área muito boa de você anunciar por dentro dele. Às vezes não tão focado ali em venda direta como outras plataformas, mas em ganho de público. Tem algumas metas de conversão no TikTok que não existem, por exemplo, no Instagram, que é a meta de ganho de seguidores. No TikTok existe isso. No Instagram, não. Então, se você quiser ganhar um volume bom de seguidores pelo TikTok, tem como você fazer uma campanha de anúncios ali para você bombar o seu volume de seguidores. Por um custo bem baixinho. No Instagram, todo mundo olha para os seguidores, é uma métrica que todo mundo quer aumentar, que quer crescer. No TikTok, eu não vejo isso muito, sabe? Às vezes o perfil é pequeno, mas ele tá chegando num público muito grande. As pessoas vão seguir ele, né, naturalmente, organicamente. Mas ele não precisa, sabe, daquilo que a gente vê no Instagram, né? Que o pessoal fica cortando os cabelos, arrancando os cabelos, porque eu preciso ganhar seguidor, eu preciso crescer, não sei o que lá. No TikTok você faz isso de uma forma muito orgânica. E aí até eu vou dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente, né? Se você quer saber se você pode ou não entrar no TikTok agora, se vai ser um investimento bom pra você, faz uma pesquisa lá na busca do TikTok sobre os temas da sua empresa, sobre os temas que você fala, e vê a quantidade de vídeos, ver como que são os vídeos produzidos, sem entender como é que essa plataforma tá lidando com esse tema. Aí depois é só você criar da sua forma, sabe? Eu acho que a melhor dica que a gente pode dar aqui em relação ao TikTok é essa. E só para fechar, eu acho que a gente não precisa ficar vendo o TikTok como uma rede social ou uma plataforma de só voltada para a geração Z, né, para os adolescentes, os jovens e adultos. Pode fazer esse teste mesmo que o Adriano falou e entender se o seu público está lá, porque às vezes o seu público também está lá. E eu acredito que o Instagram, primeiro, é preciso entender o que cada plataforma se comporta, né? E também entender que eu acho que o Instagram ele tá muito mais lotado, né? Então fica difícil de você ser visto lá dentro, né? De você crescer, justamente. Então, por isso que eu acho que as pessoas estão muito focadas, às vezes, em números no Instagram, porque
tem uma quantidade de pessoas maior e aí fica achando assim, se eu não tiver um público grande, eu não vou ser visto pelas marcas ou pelas pessoas. E no TikTok, não, você, como é menor, você tem mais espaço para crescimento e para ser visto. Então, é essa que eu acho que é a visão do momento, né? Você entender onde que seu público tá e ver as possibilidades de crescimento em outras plataformas, além das que todo mundo está presente. Ô, Larissa, eu nem diria que o TikTok é menor que o Instagram, e é por isso que a pessoa tem que ir pra lá, mas é assim, o algoritmo do TikTok, ele dá um boost no orgânico. Ele não... O Instagram é essa a diferença. O Instagram ele só dá boost no orgânico se já for uma coisa validada, que é um conteúdo que já tá rodando, que é um conteúdo que eles sabem que vai dar certo. O TikTok não, ele tá pronto pra experimentar, e às vezes ele me manda uns vídeos de um pessoal que tem 0 seguidores, é o primeiro vídeo que eles sobem. Interessante, Sabe? bom saber, porque o Instagram ele já não é mais assim do orgânico há um tempo, né? Então acho que esse talvez, como você disse, é o diferencial maior. O que ficou de fora dessas nossas tendências que a gente não falou aqui, mas eu acho legal você aí de casa tá ouvindo a gente procurar. Procura sobre micro-influenciadores, né? A gente já falou sobre isso aqui no passado, mas os micro-influenciadores, eles têm um papel muito legal dentro do marketing, que é falar com um público de uma forma muito próxima, e você vai investir muito menos do que se você fosse falar com um influenciador grande, né? Os micro-influenciadores, eles estão ali influenciando os amigos deles, as pessoas que gostam deles. Então isso é muito potente. O GC mesmo, que é esse conteúdo que a gente deu uma pinceladinha aqui, né, que é o conteúdo criado pelo usuário, e a geração de conteúdo interativo também, que a gente falou um pouquinho ali sobre a questão do conteúdo personalizado, né, mas o conteúdo interativo também, ele tá bem forte aí. Então fica aí de sugestão para você pesquisar. Agora, pra gente finalizar, eu não sei se eu avisei vocês, mas a gente tem as dicas do episódio. A gente vai dar 1 ou 2 dicas ali, pode ser qualquer coisa, pode ser desde uma thread no X, finado Twitter, ou um perfil no TikTok, um vídeo. Eu hoje, né, já até puxando aqui para dar tempo de vocês pensarem aí, eu hoje vou dar a dica de um canal no YouTube. É um canal no YouTube que eu não vou saber falar o nome dele aqui agora, mas eu vou colocar nos comentários aí do post, que ele é um conteúdo que eles falam de música. Eles falam principalmente de música eletrônica. Então, quem gosta e tem curiosidade, tá aí a dica. E eu acho muito legal mesmo que eu agora, falando assim mais pessoal, tô entrando de cabeça no mundo da música eletrônica. É muito divertido, muito legal ao ver a história. Então é isso, vou deixar aí nos comentários um canal onde eles vão falar sobre música eletrônica, vão dar um contexto, é bem legal. Show. Vou passar uma outra dica aqui por cima, então. É de um livro muito bom que eu tô lendo atualmente. Pensando em todo esse escopo que a gente veio comentando hoje no nosso podcast, pode ser muito complementar para quem é um empresário hoje ou tem um pequeno negócio e está querendo entender como conseguir se conectar com o público-alvo de uma forma um pouco mais inteligente, sem ser totalmente grotesco, sem ser diretão, mas o público-alvo e ter uma melhor experiência no final experiência de comportamento e o usuário no final querer te dar um abraço. E é um livro pensado em técnicas de persuasão. Vou pegar ele aqui, ó. O nome do livro é As Armas da Persuasão. É um livro clássico de marketing. Não sei se vocês já leram o livrinho aqui. Não. E ele ajuda bastante a quem quer trabalhar com essa área de conseguir se expandir a ter mais meios de comunicação, tá? O livro não é tão grande. O cara que escreveu o livro, ele é PhD no assunto, então é um livro super interessante. Foi um dos best-sellers da época. E eu acho que é de grande valia aí para vocês. É isso. Eu vou indicar aqui para vocês um vídeo sobre a IA. Eu vou deixar ele também aqui nos comentários, porque eu acho que a gente precisa entender, né, qual que é a proposta da IA, como utilizá-la, então eu acredito que vai ajudar. É um vídeo em inglês, mas você consegue colocar a legenda e
e assistir. Aí vai estar no post da publicação, viu, gente? No post da publicação. Vai estar na publicação do podcast lá no site da Vértice. Você vai no site da Vértice, vértice.com.br/podcast, você vai achar a gente lá. E aí, uma coisa que eu achei interessante, só pra gente finalizar aqui, né? Todo episódio eu dou uma dica nada a ver e os convidados dão uma dica dentro do tema do episódio. Mas vamos lá. Se você gostou desse episódio, né, eu te convido para ouvir os anteriores. A gente já falou sobre inteligência artificial, a gente já falou sobre marketing de tráfego pago, a gente já falou sobre várias coisas, sobre site. Então, sempre falo, né? O episódio de hoje é um complemento do episódio do último mês. Então, o Cubo Verde ele sai todo mês, no finalzinho do mês ali, a gente tá tentando postar um episódio. Em breve, espero que a gente consiga ter uma frequência melhor, né? Mas é isso. Te convido para também deixar comentários nas postagens com dúvidas lá no site, também nas redes sociais, e conheça a Vértice, né? A Vértice é uma empresa que faz desenvolvimento de site, é uma empresa que faz desenvolvimento de site, a gente faz gestão de tráfego, a gente te ajuda, na verdade, a melhorar o seu comercial com estratégias de marketing digital, pensando desde o tráfego orgânico até o tráfego pago. A gente consegue trazer várias ideias de automação também para você. Tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? A gente consegue fazer um pouquinho para você também, te dar uma assessoria nisso. Então é isso. Muito obrigado por ouvir. Até mais. Muito bom estar de volta, né? Já participei de episódios. É sempre muito bom estar aqui. Espero voltar mais vezes e nos acompanhe. Não deixe de nos assistir, de nos ouvir aí nas plataformas digitais. Até mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Espero ver algum de vocês em uma reunião de fechamento de kickoff. Gosto sim. Até mais, gente. Tchauzinho. Valeu.